também participa dessa grande roda de conversa com reflexão que nós fazemos aqui ao longo deste programa. Agora 2h06. Revista CBN. Comportamento. Quando a morte chega em casa, como lidar com a morte de um ente querido? Como lidar com essa ruptura na nossa vida? Esse é o tema de um livro belíssimo que está sendo lançado agora pelas organizadoras a Tereza Vera de Souza Gouveia e a Karina Okajima Fukumitsu, Quando a Morte Chega. Para você que está ouvindo, o livro é esse, o nome do livro é esse, que está sendo lançado pela Sumos. Para você que está no YouTube, a gente também mostra aqui a capa do livro, uma capa super inspiradora, e que tem aqui a Karina com a gente no Revista CBN de hoje. Karina, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Boa tarde, ouvintes. Quero agradecer a oportunidade e a Sumos também por a gente estar falando sobre esse livro, sobre essa obra. Uma obra que compila vários depoimentos super emocionantes, eu acho que super importante, como é importante a gente falar também sobre a morte, sobre a passagem. E uma das autoras que escreveu um texto super lindo, eu fiz questão de tê-la aqui, é a Mariana Ferrão, jornalista. Mari, boa tarde. Oi, Pétria, boa tarde, prazer te reencontrar, prazer falar com os ouvintes do Revista CBN. E uma honra para mim estar aqui dividindo esse papo com essa mulher incrível que eu admiro tanto, que é a Karina Fukumitsu, minha amiga do coração. Onde ela vai, eu vou. E estou na confiança, porque ela só me leva, como diria Fernando Rocha, meu grande amigo, por estradas asfaltadas, Pétria. Bonito, que ela bonito. vai abrindo caminhos aí para a gente falar de temas delicados e super importantes. Eu sou muito grata, Karina. Muito grata também à editora Sumos por ter recebido esse convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Que lindo. Para começar, eu queria saber da Karina, que é uma pesquisadora, né, Karina, sobre esse assunto, é psicóloga, fez um longo trabalho de pesquisa. Por que é tão importante a gente falar desse assunto da morte? Me parece que a gente tem medo de falar sobre isso, ou a gente vive de uma maneira em que a morte não faz parte da nossa percepção. Como falar sobre esse assunto, Karina? Primeiro eu quero trazer que a idealizadora, que foi a Tereza, ela traz numa conversa informal, traz a ideia do quanto a gente realmente precisava incentivar esta conversa, principalmente na sociedade brasileira, porque é um tema que acaba sendo uma situação tabu. Né? E tabu por quê? Porque a gente tem medo do desconhecido, que é a morte. A gente tem medo daquilo que realmente é o mais conhecido para um ser humano, aquele que nasce morrerá. Então, a gente tem trabalhado muito com esta ideia de que a gente normalmente tem medo do desconhecido, só que será que é medo ou é só a sensação de que, porque a gente não tem controle das mortes, né, isso faz com que a gente fique apavorado. Então, Tereza, ela traz a ideia. Karina, eu gostaria de fazer um livro, e aí, como eu gosto também desta ideia da gente propagar a educação para a morte, né, aí nós resolvemos organizar. E, coincidências ou não, essa minha amiga querida, que eu chamo de Borboelita, Mariana Ferrão, nós estávamos juntas quando a Tereza me convidou para fazer e organizar esse livro. E aí a Mari falando, né, olha, eu gostaria de colocar a minha história e trabalhar com as questões da morte, saúde mental, ela me dá o privilégio de estar comigo em outros projetos, e eu falei, nada por acaso, porque Mari, estou organizando um livro com a Tereza e quero fazer esse convite para você ser autora deste livro, coautora deste livro, juntamente com vários outros autores que nos trouxeram histórias, mas não histórias da teoria, histórias vividas, experienciadas, isso que eu acho mais belo, né? Porque a gente vê pessoas que normalmente a gente idealiza, acompanha, vivendo na carne as questões da morte. E aí, então, por isso que foi tão importante trazer essa colaboração, né, para a sociedade brasileira, principalmente, porque são pessoas que a gente admira, são pessoas que lidam e precisam enfrentar o inevitável.
Então, por isso que a gente realmente, né, se dedicou tanto para organizar esse livro. Antes de entrar em algumas das histórias, porque eu acho que é legal a gente exemplificar aqui para o ouvinte, eu queria perguntar para Mariana, que é uma pessoa que não só na busca pessoal, né, Mariana, mas na tua busca também profissional. Você foi atrás de ferramentas para trazer para as pessoas desse tão famigerado, mas nem sempre aprofundado autoconhecimento, né? Como é que essa questão da morte, ela é importante de ser trabalhada até para a gente valorizar a vida? Tem várias filosofias que se debruçam sobre isso, mas às vezes a sensação de uma vida tão rápida que a gente tem hoje em dia, né? A gente não presta atenção, a gente às vezes não para fazer leituras edificantes. Como é que você, inclusive no seu trabalho, também entende que esse assunto, morte, que é tão tabu, pode significar até um aprofundamento e um aproveitamento, vamos dizer assim, da própria vida, né? Essa pergunta é muito profunda, né, Petri? Eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando horas só sobre ela, mas eu tenho para mim que a morte é uma grande conselheira da vida e ela deve acompanhar todos os momentos da nossa vida, né, com esse aconselhamento que vai variando de momento a momento. E eu sinto, a partir das experiências de morte que eu tive, né, e é curioso porque foi numa dessas jornadas de autoconhecimento que eu me dei conta de que era uma jornada que propunha um exercício baseado na antroposofia, né? A antroposofia gosta de dividir a nossa vida em setênios, ou seja, de 7 em 7 anos. Então, eu estava fazendo, numa jornada de autoconhecimento, um exercício que era divida a sua vida de 7 em 7 anos, do 0 aos 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21, dos 21 aos 28 e assim por diante. E escreva as 5 coisas mais marcantes que aconteceram em cada setênio. Quando eu terminei de escrever, eu me dei conta de que em todos os setênios da minha vida até agora, eu estou com 43 anos, eu tinha vivido uma morte muito importante na minha vida, com exceção do primeiro setênio do 0 ao 7. Então, dos 7 aos 14 eu perdi a mãe da minha mãe, dos 14 aos 21 eu perdi a minha mãe, dos 21 aos 28 eu perdi o pai do meu pai, dos 28 aos 35 o pai da minha mãe, e dos 35 aos 42 eu perdi a mãe do meu pai. E a partir daquele exercício eu tomei um choque, né? Primeiro por perceber a divisão cronológica das mortes na minha vida e por entender o que cada uma daquelas mortes tinha significado para mim e qual é o conselho que cada uma daquelas mortes tinha trazido para a minha vida. E foram muito distintas as informações às que eu cheguei, as conclusões a que eu cheguei. E claro que essas conclusões, elas nunca são definitivas, porque eu acho que à medida que o tempo vai passando, a gente vai podendo ter a consciência de olhar para determinados fatos de uma maneira mais distante, né, com novas perspectivas, com novos olhares, e vai aprendendo mais e mais sobre as situações que a gente já viveu. Agora, a certeza que eu sinto no meu coração é viver a morte como um grande aprendizado te ajuda a valorizar a vida. E isso não tem menor dúvida sobre isso, né? Se a gente realmente entende que a morte é uma experiência que traz para a gente lições importantes, a gente passa a valorizar mais a vida. São lições difíceis, né? São lições muito difíceis de serem aprendidas, mas que eu acho que são inevitáveis, né? E antes eu sinto que a gente falava sobre a morte, eu conversava com amigos, e para alguns deles a morte parecia muito distante. Agora, desses últimos 2 anos, que a gente tem enfrentado tudo que a gente está enfrentando, a morte ficou muito mais perto de muito mais gente. Então, olhar para isso agora é ainda mais fundamental, né? Porque tem muita gente que nunca tinha lidado com a morte, que teve que lidar, de repente, com a morte, e às vezes com a morte de mais de uma pessoa ao mesmo tempo, e não tem como escapar. O que a gente pode aprender com isso? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ficar para todo mundo. Nesse sentido, Karina, do que a Mariana está trazendo para a gente, quando acontece uma morte e vem essa sensação física, né? Acho que é física mesmo, do vazio. Você experimenta é uma experiência muito, como a Mariana está falando, muito definitiva, né? Eu até fiquei pensando assim, quando nasce um filho, né, Mari? Assim, nasce um filho, é um negócio muito louco, que não tem como a gente explicar em linguagem, é vivência,
E a morte, com certeza, também. Como é que esse vazio, Karina, nas tuas pesquisas, nas tuas vivências, na busca por esses depoimentos, como é que esse vazio nos ajuda a se aproximar da humanidade, da nossa presença para a vida, né? Contra uma anestesia, talvez, que a gente viva no dia a dia. Ela pode ser, sem querer glamorizar aqui, pelo amor de Deus, a morte, né? Mas olhando do ponto de vista desse nosso cicatrizar, desse nosso sentir de estar vivo e se tornar gente, como é que você vê a maturidade que a gente ganha mesmo em passar por isso com esse olhar? Olha, super boa pergunta, Petra, porque o que a gente precisa pensar? Eu aprendi com a Nelly Nucci, que é uma amiga assim, queridíssima, que o contrário da morte é o nascimento. Então, quando você traz que aquele que nasceu, né, ele vai se abastecendo, inclusive, de preenchimentos existenciais nas relações, quando ele precisa enfrentar a morte de uma outra pessoa, obviamente, esse é o preço do amor e da relação. Né? E a morte, ela choca porque é, né, o nunca mais. E o nunca mais dá a sensação, né, de eterno, né, da eternidade desse vazio que você está trazendo. Mas, assim, se todos morreremos, porque o contrário do nascimento é a morte, a possibilidade da gente se preencher durante a vida e nesse período que a gente tem aqui em vida, faz com que a gente consiga incluir, né, a plenitude, a gente viver bem, porque se nós nascemos e morreremos, o que nos resta? Aproveitar esse tempo que nos é dado, né, existencialmente, e porque se a gente começa então a constatar, sem glamourizar a morte, mas constatar que teremos uma finitude, isso são os limites existenciais. E isso faz com que a gente não perca muito tempo na nossa vida, que olha, a gente perde muito tempo pensando e vivendo pré-ocupações, ocupações prévias, né? Que às vezes a gente se desgasta e a vida se esvai com tudo isso. Então, a importância desse olhar paradoxal que a Mari traz, inclusive, que o que a morte nos ensina, a viver bem, porque, escuta, o tempo da gente está passando, e o que é que você vai fazer da sua existência, a não ser continuar, apesar de todo o sofrimento, e apesar do impacto que uma morte de outra pessoa, né, traz na vida da gente. Então, é comum que a gente possa esperar que a gente fique paralisado, porque essa relação cuja pessoa partiu era uma relação importante. Eu gosto muito de um teórico que fala, que é o Colin Parkes, que ele fala que o preço do amor é o luto. Nossa, então, se na vida a gente é feito de amores, lógico que a gente vai sim lutar, porque a gente quer a ideia de eternidade, mas isso a gente não tem, gente. A vida é efêmera demais. Então, não é assim, morreu, passa para frente. Não, pelo contrário. A gente precisa, inclusive, falar da morte e viver a partida do outro para nos ensinar, porque morte nenhuma cá entre nós tira aquilo que a gente amou, que a gente viveu com a pessoa que partiu. E é isso que a gente precisa fazer. Nossa, isso é muito forte. E você falava isso, eu já estava pensando em mais uma pergunta aqui para Mariana, se a gente tivesse combinado não ia dar tão certo. Eu queria saber, diante dessas experiências, Mari, nisso que a Karina está falando, a morte ela também gera na gente um sentimento muito paradoxal, que é esse, ao mesmo tempo, de presença muito forte interna. E é muito louco sentir isso. Não, eu queria saber um pouco dessa tua experiência, das vivências, né, dessa dor do vazio, em paralelo de ter talvez uma sensação de presença absoluta daquela pessoa que partiu dentro de você. Não sei como é que foi para você, me conta um pouco mais. Nossa, Petra, eu acho que isso é muito interessante, né? Porque, assim, primeiro que a morte, ela nos tira do tempo cronológico, esse que a gente vive na correria alucinada do dia a dia, né? Quando alguém que a gente ama morre, acabou tudo. A gente entende o verdadeiro senso de urgência, né? A gente entende qual é a devida importância de cada um dos compromissos que está na nossa agenda.
Quem já passou, por exemplo, por uma morte no meio da semana, né, digamos assim, que atrapalhou os planos, sabe o que é, de fato, os planos não existem mais, né? Não é que a morte atrapalhe os planos, a morte redimensiona as prioridades. E por isso que eu acho que ela é uma grande conselheira. O que é importante, né? O que de fato importa para você? O que é precioso na sua vida? Quando alguém que você ama se vai, não tem nada na sua agenda que pode se comparar àquilo, né? E, ao mesmo tempo, há 2 minutos atrás, se aquela foi uma morte repentina, por exemplo, você estava lá quebrando a cabeça, falando, nossa, eu não vou dar conta, nossa, eu preciso terminar isso, nossa. Aí, de repente, tudo aquilo realmente perde a importância, porque você redimensiona o que é, de fato, fundamental na sua vida. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo para a gente ter ali sempre a morte como uma conselheira e entender muito essa questão do amor também, né? Para onde a gente anda, por onde a gente anda dispersando a nossa energia? Será que, de fato, a gente anda dispersando a nossa energia, ou colocando a nossa energia nas relações que a gente nutre com amor? Ou será que a gente anda dispersando energia por coisas pouco importantes? Acho que esse é um primeiro pensamento para a gente ter juntos. Depois, com a sua pergunta, eu me lembrei de a primeira vez, né, olhando para esse quadro todo, de todas as mortes que eu vivi, eu me lembrei da primeira vez, já mãe, em que eu fui viajar sem os meninos. E que aí eu pensei, caramba, e se acontecer alguma coisa comigo nessa viagem? E se eu não voltar para casa? E se eles perderem a mãe? Aí você começa a vivenciar a morte de um outro lado. E aí eu fiquei assim, cara, eu preciso dizer alguma coisa para os meus filhos para diminuir esse meu sentimento. E eles não estavam nem preocupados com isso, né? Imagina, o Miguel na época acho que tinha 3 anos, o João tinha acabado de nascer, sei lá. Né? E aí eu falei, o que eu tenho que dizer? E aí eu fechei os olhos, assim, né? E o Miguel estava dormindo no sofá, ele nem ia me escutar, era muito mais para mim mesma que eu estava falando aquilo. E aí eu disse assim para ele, Miguel, se a mamãe não voltar, me procura dentro de você. E isso é algo que a gente compreende, né? Porque por mais que a gente esteja dizendo aqui, acabou, né? Ou quem ama vai sofrer o luto, quem ama vai ter para sempre aquele amor dentro de si. De diferentes maneiras para o resto da vida. Aquele amor vai se transformando, porque aquele amor pode não significar mais a presença cotidiana daquela pessoa na sua vida, mas o amor é sempre uma presença cotidiana na sua vida, de diversas formas, né? Então, se eu for falar, eu perdi minha mãe quando eu tinha 20 anos, a minha mãe não está mais comigo, a minha mãe está em todas as minhas células, a minha mãe está em todas as minhas ações, a minha mãe está no tom da minha voz, a minha mãe está no meu dedão, que é igual ao dela, quando eu olho, bato o olho e vejo a mão dela na minha mão. Então, assim, a minha mãe está nas coisas que eu ensino para os meus filhos, até nas coisas que eu faço diferente, porque eu não gostei que ela fazia comigo de uma determinada maneira. Então, assim, essa presença, ela vai se ressignificando dentro da gente. Eu acho que essa é uma maneira muito interessante da gente olhar. Não olhar para a ausência, mas olhar para a presença que fica daquela pessoa com a gente, aí sim, para sempre. Até a gente não estar mais aqui também. Nossa, muito forte. Eu fico absolutamente com aqui o nó na garganta. Ô, Karina, nesse sentido, por outro lado, e quem não consegue superar a morte? Ou assim, demora muito, né? Ou é arrebatado por essa dor, não consegue encontrar o caminho para essa trajetória natural, às vezes talvez por um susto, né? A Mari falou, às vezes acontece de uma hora para outra, no meio da semana, aquela coisa, né? Não espera. Como é que é isso, assim? Existem pessoas mais preparadas, vamos dizer assim, ou não? O que é isso? O que é esse mistério que ronda assim a nossa reação à morte, né? Principalmente quando a gente não consegue, sei lá, sair do luto, talvez. Bom, primeiro a gente tem que pensar que a morte é o desconhecimento e o incompreensível, né? Como que a gente consegue lidar com esse desconhecimento que uma hora eu estava com ele, poucos minutos atrás, e agora não mais. Então, a gente precisa entender que é uma mudança abrupta na nossa história. E como uma mudança abrupta, isso também revela uma grande ferida que se instala no enlutado. No meu capítulo eu coloquei, a morte é a mãe, o luto é o filho. Isso quer dizer que todo ser humano tem condições de dar uma resposta para essa crise que foi instalada imediatamente com a morte. Porque a morte, querendo ou não, ela te estrutura.
porque ela fala, eu nunca mais, aconteceu isso comigo, e aconteceu com a pessoa que eu amo. E aí, quando você traz de lutos complicados, né, e você pergunta, a gente consegue superar? Ora, se a gente entende o luto como um processo de resposta de todo ser humano, não existe superação. Existe adaptação, existe uma necessidade da gente encontrar a vida dessa pessoa de formas diferentes, como a Mari falou. Ela olha a mãe dela e a mãe dela se mantém viva pelo dedão dela, pelo jeito, pelo tom da voz, e assim é que a gente vai lidando com esta passagem. Existe uma teoria que se chama teoria paradoxal, teoria dual do processo de luto, né? Que eles falam, num primeiro momento, que é quando a gente perde, é orientação para perda. E a gente vai olhar, sim, para aquela partida que aconteceu. Depois de algum tempo, e aí não é o tempo que vai fazendo a diferença, porque todo mundo fala, com o tempo você vai sentir menos. Isso é incorreto, porque é você colocar nesse tempo cronológico, mas como a Mari falou, a gente vive o luto no tempo kairos, tempo vivencial. Isso quer dizer que no nosso tempo, e cada um se enluta à sua maneira, a gente vai começar a ter uma outra orientação, que é o que essa teoria fala, orientação para a restauração da sua vida. Você começa a encontrar lugares dessa pessoa que partiu e que morreu dentro de você. E aí é um jeito da gente dignificar, inclusive, essa história que não se perde e esse amor que aconteceu que não se perde pela morte. Veja bem, então, quando que a gente acaba um processo de luto? Talvez nunca. Quando a gente finaliza? Talvez nunca, porque a gente não supera uma relação que a gente amou. E aí a gente encontra lugares diferentes para estas pessoas, e principalmente as pessoas, quando você fala, e aquelas pessoas que apresentam lutos complicados? É porque elas ainda precisam estar nessa travessia, e quando eu falo travessia, o processo de luto é a travessia daquele desconhecimento para um outro lugar que a gente encontra, assim, e por isso que nós organizamos esse livro, para trazer esperança de que todos os autores que colocaram as suas histórias conseguiram fazer as suas travessias e encontraram maneiras, inclusive, de honrar aquele que morreu. A gente consegue, gente, é que a gente subestima. Com certeza. Quando a morte chega em casa, o livro organizado pela Teresa Vera de Souza Gouveia, por também a psicóloga Karina Okajima Fukumitsu, que está aqui com a gente. Mariana Ferrão, também uma das autoras desse livro, aqui conversando com a gente com percepções tão profundas a respeito desse assunto, que me remete muito, né, gente? A gente falando aqui da morte, vocês colocando aqui essas histórias que engrandecem a nossa arte de viver, né? A arte de compreender a vida, os nossos paradoxos, tá apto a entender que a vida é esse paradoxo louco desde o início até o fim, né? Queria agradecer imensamente, parabenizar pelo livro. Eu estou mostrando para quem está no YouTube, tá? O livro Quando a Morte Chega em Casa. Para você que está ouvindo no rádio, o livro está sendo lançado pela editora Sumos. Além da Mari Ferrão, tem muita gente legal falando aqui sobre a sua própria experiência, trazendo mais humanidade para a gente. Queria deixar um beijo imenso para vocês, agradecer pelo livro e agradecer por essa conversa inspiradora para o nosso domingo, que leve aí os nossos ouvintes, né, a entrarem um pouco em si, a pensarem sobre o que? O valor da vida, né, gente? Mari, obrigada, um beijo imenso para você, viu? Karina também. Obrigada, Petra, é um prazer imenso estar falando sobre esse tema aqui com vocês. Um beijo para todos os ouvintes do Revista CBN. Karina, beijo para você também, minha amiga. Beijão. Beijo para você também, Mari. Prazer sempre imenso estar com você. É o amor que nos une. Petra, muito obrigada. Que lindo. CBN Sumos, muito obrigada. Um beijo para vocês, super emocionante. Tchau, gente, até uma próxima.